Pessoal, tem a inteligência artificial, vocês já ouviram, né, falar disso? Porém, como a rede ela não tem como diagnosticar a diferença entre a imagem real e a inteligência artificial, a rede não tem como identificar a diferença. E como a rede de computadores está muito cheia, tem muita coisa na rede de computadores, né? Então, esse volume enorme de informações, eu acho que isso vai gerar tipo um colapso, como se fosse um sistema nervoso assim central da internet. As suas veias vão inchando, aí vai dando aquela dor de cabeça, aí a cabeça vai dar aquele apagão. Isso aconteceria se tivesse uma combinação de dados assim muito diversas, né? Muito diversa. E os computadores centrais simplesmente apagasse da central para o resto do mundo, né? Eu não sou especialista em rede, mas como que eu posso deixar isso armazenado sem sobrecarregar a rede? Então, esse tanto de informação que tá na rede, ela não vai ficar na rede, porque a rede ela é feita de computadores, materiais, né? E mesmo os computadores quânticos, eles não conseguem suportar essa quantidade de dados, porque os dados que vão, eles são logaritmos, então vai um monte de logaritmo. Então, você imagina uma quantidade enorme de números dentro de um sistema que é universal, que é o sistema da internet, né? Então, cada país ele tem um servidor e tem os campos os satélites, né? Onde fica guardada essas informações, compreende? Ou seja, o que tem que acontecer é que os bancos têm que ficar fora dessa coisa. De uma forma segura. Por exemplo, se houver um apagão ou se cortar uma rede de condução de internet no mar, por exemplo, ou se um satélite cair, como que fica lá dentro, né? O dinheiro. Se o dinheiro não ficar armazenado, como é que ele vai ficar? Qual que é a forma de armazenamento desses dados, se houver um colapso nesse caso? Você tem que ter outra forma de controle, compreendeu? Uma forma que possa ser atualizada assim, ó. Toda semana, por exemplo, atualizou. Aí fechou ali, aí aquilo ali fica fechado, sem contato com a rede. Só é atualizado na outra semana, entendeu? Se desligar, se houver qualquer coisa, aqueles dados estão ali guardados. Então, nós entendemos o que é isso de outra forma. Então, o fato é que o problema é um problema global, que é a internet. É uma quantidade enorme de dados numéricos. E o volume de usuários
é enorme da internet, né? O que que isso significa? Significa que isso gerou o logaritmo de dinheiro, entendeu? Em todos os países. Eu não estou incentivando isso não, mas se o dinheiro não for recolhido, ele vai se perder. Então, se você calcular 8 bilhões de pessoas que utilizam a internet, isso gerou quanto dinheiro em um ano? Em um ano. Se a gente pudesse pegar esse valor que gerou e colocar ele no como se fosse um seguro global ambiental. Seguro global ambiental. Isso é muito necessário, na minha opinião. Então, esse seguro global poderia ficar sendo gerenciado pelo Fundo Monetário Internacional. Esse banco, ele é um banco antigo, né? E ao mesmo tempo ele precisa ser reformado. A ordem é reforma. A reforma, ela tem que passar. Isso aqui tem que ser algo muito, muito sério. Então, 8 bilhões de pessoas gerou que volume de dinheiro? Aí, dinheiro, que no caso é crédito. Crédito de logaritmo. E esse logaritmo, ele foi transformado em dinheiro. E esse dinheiro é um dinheiro global. Olha o que eu estou falando, meu Deus. Espero que eu não seja usada pelo diabo, só por Deus. Ó. E esse dinheiro é um dinheiro global. Ele pode ser transformado em qualquer dinheiro. Pode ser transformado em dólar. Você tem que ter um parâmetro de uma moeda. É isso mesmo que eu estou falando. Ixi, Maria. Mas o dinheiro, na verdade, é um só, né? Agora, colocar chip nas pessoas, aí já passou dos limites, aí já não é a vontade de Deus. Mas eles vão fazer isso, né? Mas cada país, aí, por exemplo, ó, tem o volume de pessoas do país. Quais as pessoas que usam a internet nesse país? Isso dá um volume de dinheiro por ano, por mês, né? Além de dar para a pessoa que faz os trabalhos na internet, aquela atividade ali, ela dá algum dinheiro em logaritmo, que esses valores, as empresas de tecnologia não vão passar ele totalmente para o governo, mas eles podem passar uma parte. Isso eles não contam não, tá? Agora, a questão é assim, ó, agora, sempre que tem um protesto assim no país, muito rico, eles podem invadir o sistema e roubar os bancos, né? Então, às vezes, desligar a internet é até necessário. Compreenderam? Ai, meu Deus, que situação. Dizem que eles vão implantar um chip na mão, né? Que é bem pequenininho, e na testa da pessoa. Quem aceitar isso vai perder a salvação, né? Não vai poder entrar na cidade de Deus, não vai poder ir para o céu. De todas as religiões, se você aceitar a colocação desse chip, você não vai entrar na eternidade.
porque isso significa adorar outro Deus. Porque essa coisa ela vai conseguir controlar a sua atividade cerebral e ela vai escravizar a sua alma, o chip, no caso. Porém, eu acho que os governos já fazem isso, porém tem uma sobrecarga de informações gigantesca. Então, todo ano tem que fazer uma limpeza das redes, né? Qual o período de limpeza? A cada 7 anos? Mas como é que seria essa limpeza? Porque isso é história, né? Como é que você arquiva isso? Ou seja, guardar esse tanto de dados é quase impossível. Mas eles não falam isso, entendeu? Para guardar esse tanto de dados, teria que ter tipo um super pendrive, um super... não tem como fazer isso assim, não. Isso teria que ser guardado bem diferente, só os especialistas que entenderiam. Você não pode dizer a verdade. Mas Jesus está voltando, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que isso não é assim, mas vai ser. E como eles vão modernizar as redes de internet por debaixo do mar, essa coisa toda, isso vai ter um apagão mesmo da internet. Aí tem a questão dos satélites. Como arquivar esses dados? É muito importante essa história. Como você faz uma biblioteca dessa? Será que eu não estou contra a regra? Me deu um cansaço agora. Então é isso. Então você tem que ter uma forma de arquivar suas coisas sem estar ligado com a internet, entendeu? Alguma coisa que você possa abrir por si próprio. O que é a transmissão de dados? Me responde. Ela acontece como? Por exemplo, eu estou pensando aqui, ó. Eu estou olhando uma folha ali. Meus olhos olham a folha, só que eu sou uma pessoa criada por Deus. Só que os meus olhos, eles veem toda essa estrutura dessa folha, ele vê a luz que tem naquela folha, a cor, as formas e os detalhes. Mas além disso, ele vê a luz e a sombra. E também ele faz as probabilidades. Aquela folha podia ser amarela, ou podia ser lilás, ou podia ser colorida, ou podia
Aí vem várias memórias nesse sentido. A cor, a textura, o cheiro. O que eu estou dizendo aqui é que eu acho que a internet é capaz, assim, você coloca o dedo aqui, o telefone já leu a minha aura, a minha energia, ele já leu os meus dados, os meus logaritmos, entendeu? Ele já leu a minha frequência energética, entendeu? Então, toda a imagem que eu colocar aqui no telefone pode não ter. Eu posso até não ter Wi-Fi, eu não ter crédito. Porém, como gravou nesse tipo de computador, nesse tipo de telefone que nós estamos, isso já está na rede. Aí o que o algoritmo faz? Não tá para todo mundo, mas para o robô lá, ele já viu a imagem. Então o que o algoritmo faz? Olha, essa pessoa aqui, ela apareceu em tantos países do mundo. Então, ele faz um cálculo. E aí ele diz assim, essa pessoa aqui, ele não olha a minha página que tem 50 pessoas. Ele olha a quantidade de pessoas que já me viu. Então, se foi, por exemplo, 2 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, eu acredito que tenha sido alguma coisa do tipo, 5 bilhões de pessoas. Então, o que ele faz? Ele faz uma continha rápida. Logaritmo tal, número tal. Logaritmo da pessoa. Ele não me vê como você vê que eu sou uma pessoa, ele me vê como um dado, como dados. Então, o dado tal, que é o indivíduo, o indivíduo, a Yara, eu posso estar na página de outra pessoa que tem um CPF diferente do meu. Porém, a rede de computadores, pelo logaritmo, vai me identificar, porque esse logaritmo é daquela pessoa tal. Por que a outra pessoa que parece comigo não vai conseguir obter o mesmo logaritmo? Porque o leitor de energia vital dos telefones, dos logaritmos, ele já vê, ele tem um cálculo, ele faz comparativos, um comparativo rápido. Então, aí você aparece primeiro. Você pode ter gravado aqui para 50 pessoas, mas aí eles jogam você lá na frente. E por que essa pessoa aparece tanto? É porque para a inteligência artificial, para os computadores, é como se fosse a mesma coisa. Não importa qual rede social que a minha imagem aparece. Não é orgulho que eu estou falando, não. Eu estou falando de pessoas que são famosas. Vocês estão entendendo, né? Porque isso não acontece só comigo. Então, aí aparece primeiro. E eu não consigo parar de olhar para essa pessoa, por quê? Mas não é por causa disso, é porque a rede de computadores mundial se tornou mundial. Por quê? Agora tem o logaritmo. E tudo isso é número. E esses logaritmos fabricam dinheiro por cada pessoa. Aquele que você ganha na rede social que você colocou e o logaritmo de você tá usando a rede, entendeu? E isso dá dinheiro. Mas o Estado não pega esse dinheiro. Deveria pegar, na sua opinião? Então você faz dinheiro sem saber.
Então está gravíssima a situação. Aí tem uma coisa, por exemplo, eu estou vendo aqui uma pequena formiguinha. E isso é muito grande, só que você não consegue ver. Se você vê aquele animal ali, ó, nas proporções detalhadíssimas, como Deus vê ele, você pudesse fazer uma ampliação assim, e pudesse ver aquele bicho ali que anda com velocidade, que transporta uma quantidade enorme de peso, você veria coisas fabulosas. E isso é muito grande, só que você não consegue compreender, entendeu? Por exemplo, aquilo ali se você fosse ler, seria um super logaritmo. Não é só questão de DNA. Então, o que está acontecendo é que esses computadores estão lendo o nosso toque. Eles estão hackeando os nossos pensamentos. Então, os pensamentos, eles lêem os nossos pensamentos, entendeu? A única forma disso não acontecer é se você orar e meditar, né? Então, quando você olha para a máquina olha para você. Além dessa telinha do seu telefone, eles comunicam com você de outra forma, por trás dessa tela, né? Ele influencia, o que está acontecendo é uma influência, acontece uma influência. Tá, então a máquina, ela também está fazendo a leitura dos nossos DNAs, né? Por exemplo, tem um estudo que pega neurônios humanos e coloca para trabalhar como se fosse um computador. Sim, já é real. Então, isso é a alma contaminada com a tecnologia. Os limites éticos disso são variados. Quem vai discutir isso? Se todo mundo quer os benefícios disso. Aí é isso mesmo que acontece, entendeu? E se eu te dissesse assim, esse tanto de gente morrendo para alimentar um computador? Então, não tem como identificar o que é inteligência artificial e o que é dados reais, né? Ou seja, o que aconteceu? Nós perdemos a nossa identidade, a gente não tem identidade. E o fato é que isso faz muito mal para a nossa energia vital. Como esse tipo de internet agora é de toque, aí você toca e vai um pouquinho da sua alma, da sua aura. Eu toco aqui nessa tela, toda vez que eu toco nessa tela, a minha comunicação vai para vocês. Não é interessante? Não é só um toque, foi várias informações para você, entendeu? Não é por isso, é por isso.
Então, um computador, ele faz uma leitura. Por exemplo, você pensou várias coisas. Ele vai ali no ar e dá uma leitura naquele ar e ele captura aquele tanto de coisa que foi pensada. Nossa, Yara, você tem Tô uma falando loucura. sério. Tô falando sério aqui. É porque você não consegue entender ainda. E isso é violência pura. Entendeu? Eu tô aqui num papo com os meus amigos matemáticos. Significa que não tem jeito de guardar tudo. Não tem nenhuma estrutura que aguente suportar uma quantidade de dados dessa. Então você entra no lugar, se tiver um Wi-Fi assim, você sente aquele clima daquele Wi-Fi. Se você tá numa padaria, você tá lá usando a internet. Aí entra uma pessoa, usa a internet, você já sente aquela presença. Não é porque você tá ficando louca, não. É porque aquela pessoa entrou no seu campo. Ou seja, o mundo tá todo ligado. Então nós estamos todo mundo misturados agora. Aí você lembra daquele texto assim, ó, de como é que é o texto? Fala mais ou menos assim, que como um só pecador consegue fazer tanto mal ou uma grande destruição, né? Porque aquela pessoa irradia um negócio tão ruim que fica tudo queimando. E aí tem um estudo que as pessoas estão lendo os olhos, né? Das pessoas roubando aquela alma, aquela informação. E aí aquela parte daquela alma, ela foi para dentro do computador, né? Tudo aquilo foi para lá. Você pensa que foi só uma leitura da imagem? Não, ele leu tudo, toda a história daquela pessoa. E aí o que acontece? As inteligências artificiais alimentaram disso. E é isso. Ou seja, não tem espaço suficiente nesse... Onde que guarda esse tanto de informação? Da internet, ó. É aqui. Nós estamos no primeiro plano. Primeiro plano. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Sétimo. Qual que é o plano que Deus dá? Eu acho que eu não sei a quantidade de planos. Mas existe um plano espiritual que ele é afetado pela internet. Entendeu? Que a internet ela viola a sua consciência. Entendeu, Letícia? É uma violação. Então, significa que a liberdade não é liberdade de pensamento mais, é indução. Oi, senhora. Ou seja, nós não temos mais direitos de verdade, é só... Ô, minha sogra só sai de casa pra alugar aqui pra baixo, não? Só que você não entende ainda, não é? Pode ser até um barraquinho pequenininho, dá pra entrar um carro. Pra guardar isso tudo tinha que ser bem gelado. Quem é seu irmão? Meu irmão de consideração. E lá em cima. Mora lá em Dores, ele quer mudar pra cá. Ele falou que pode ser até de 3 cômodos, mas que tem um espaço pra ele pôr o carro dele. Bobagem pura, né, cara?
ou aqui mesmo. Mas como congelar isso? Filé de porco. Agora, se guardar Ai, isso a tudo Adelaide lá, sou eu. aí descongela. Não é por isso, é porque lá não dá, porque descongela. E aí, boba demais. Aqueles com bandido ali, ó. Ou seja, o que eu tô dizendo é que a noção de dinheiro, ela é outra agora. Lá com 3 quartos, Enfim, sala e cozinha. depois a gente conversa mais. Não Agenda paga aluguel. pessoal. Agenda mundial.